essa resolução dispõe sobre o enfrentamento à desinformação contra a integridade do processo eleitoral. Artigo 2º. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Parágrafo 1º. Verificada a hipótese prevista no caput, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão fundamentada, determinará às plataformas a imediata remoção da URL, URI ou URN, sob pena de multa de R$100 mil por hora de descumprimento, a contar do término da 2ª hora após o recebimento da notificação. Abro um parênteses aqui também, diminuímos o tempo de retirada dessas notícias, agora 2 horas no máximo para que se retire as notícias fraudulentas e a desinformação das redes. Parágrafo 2º. Entre a antevéspera e os 3 dias seguintes à realização do pleito, a multa do parágrafo 1º incidirá a partir do término da 1ª hora. Então, nas vésperas da eleição, a retirada será em, no máximo, 1 hora. Artigo 3º. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a extensão da decisão proferida pelo Tribunal sobre desinformação para outras situações com equivalência de conteúdos. Essa é a redação que não veio a última redação. Eu peço até para que me tragam a última redação. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a extensão da decisão proferida pelo Tribunal, decisão colegiada proferida pelo Tribunal sobre desinformação para outras situações com conteúdos idênticos, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 2º, inclusive nos casos de sucessivas replicações pelo provedor de conteúdo ou de aplicações. O parágrafo 1º, na hipótese do caput, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral apontará em despacho as URLs, URIs ou URNs com identidade de conteúdos que deverão ser removidos segundo indicação da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Então, aqui na versão anterior, só eu estou com a versão antiga. Eu quero agradecer aqui a minha assessoria. Eu fiz a redação, todos estão com a redação nova e me foi entregue a redação antiga. Fica aqui o meu agradecimento. Então, voltando aqui. Mas não, essa não é a última, porque continua com equivalência e a identidade de conteúdos eu já havia alterado. Eu peço ao doutor Levi que traga a última versão, com identidade de conteúdos que, então, voltando, identidade de conteúdos que deverão ser removidos segundo indicação da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Esse parágrafo 2º foi suprimido. A multa imposta em decisão complementar, proferida na forma desse artigo, não substitui a multa aplicada na decisão original. O artigo 4º, a produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, observados quanto aos requisitos, prazos e consequências, o disposto no artigo 2º. Parágrafo único. A determinação a que se refere o caput compreenderá a suspensão de registro de novos perfis, contas ou canais pelos responsáveis ou sob seu controle, bem assim a utilização de perfis, contas ou canais contingenciais previamente registrados sob pena de configuração do crime previsto no artigo 347 da Lei 4.737. Artigo 5º, também uma questão importante de celeridade e eficácia nas decisões judiciais. Havendo descumprimento reiterado de determinações baseadas nessa resolução, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a suspensão do acesso aos serviços da plataforma implicada, em número de horas proporcional à gravidade da infração, observado o limite máximo de 24 horas.
Na hipótese do caput, a cada descumprimento subsequente será duplicado o período de suspensão. O artigo 6º, a segunda grande alteração, é vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação paga, inclusive por monetização direta ou indireta, de propaganda eleitoral na internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social ou em outros meios eletrônicos de comunicação da candidata ou do candidato ou no sítio do partido, federação ou coligação. Verificado o descumprimento de vedação a que se refere o caput, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão fundamentada, determinará as plataformas a imediata remoção da URL, o RI, o RN, sob pena de multa de R$ 100.000 por hora de descumprimento, também aqui a contar do término da primeira hora após o recebimento da notificação. O descumprimento configura a realização de gasto ilícito de recursos eleitorais, apto a determinar a desaprovação das contas pertinentes, sem prejuízo da apuração do crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º. O disposto nessa resolução não exclui a apuração da responsabilidade penal, do abuso de poder e do uso indevido dos meios de comunicação. Esses são os pontos principais da resolução. Para que nós possamos, há 10 dias exatos hoje, 10 dias do segundo turno, possamos dar mais efetividade, principalmente pela ampliação, pela grande ampliação de notícias fraudulentas, de discursos de ódio e de agressão. Põe em votação a resolução. Há alguma divergência? Aprovada por unanimidade.